E se aquilo que você sempre acreditou sobre força e sobrevivência estivesse incompleto? E se houvesse um ponto de virada secreto, um estágio oculto que só se revela depois que a alma atravessa a escuridão do abuso narcisista? Carl Jung nos lembra que as feridas mais profundas não destroem, elas moldam. Mas a pergunta que permanece é: moldam para quê? Imagine um empata, alguém que sempre absorveu as dores do mundo, ser lançado ao fogo da manipulação, da desvalorização e da destruição silenciosa. Muitos acreditam que a história termina no trauma, que a alma fica quebrada para sempre. Mas Jung provoca: e se esse fosse apenas o prólogo? O empata, que um dia foi espelho do sofrimento alheio, pode se tornar algo que nem mesmo o narcisista previu. Mas a revelação só acontece quando a máscara da dor finalmente cai. O que há além do colapso? O que desperta quando toda a ingenuidade é arrancada, quando a compaixão ingênua morre e a sombra se torna carne? O estágio final não é um lugar de retorno, mas de metamorfose. Jung nos alerta: aquele que encara a sombra não sai ileso. O empata que atravessa o abismo não é o mesmo que entrou. Mas qual é a nova forma que emerge? Cada abuso sofrido é como uma chispa que incendeia o inconsciente, uma chave que abre portas que ninguém ousa atravessar. O empata começa a sentir forças ocultas dentro de si, forças que antes eram reprimidas para manter a paz. Mas agora, paz já não é suficiente. Surge um poder que o narcisista nunca imaginou ter despertado. E você precisa se perguntar: o que acontece quando o cordeiro descobre que também carrega o lobo? Não espere respostas fáceis, porque Jung jamais as ofereceu. O estágio final é uma revelação perigosa que transforma a vítima em alquimista, dor em sabedoria, silêncio em voz. Mas cuidado, uma vez que você compreende essa verdade, não há volta. O enigma está lançado, e só quem ficar até o fim entenderá em quem, afinal, o empata se torna. Há um instante na vida em que a alma, cansada de se curvar, percebe que foi dilacerada em silêncio. É nesse espaço invisível, onde a dor não encontra testemunhas, que o empata se depara com a marca mais cruel deixada pelo narcisista: a sensação de que sua própria essência foi roubada. Mas Jung sussurra que não há roubo eterno. Aquilo que parecia perdido continua escondido nas sombras, aguardando o momento de emergir com uma força que nunca foi imaginada. O empata, acostumado a sentir as dores do mundo como se fossem suas, descobre no abuso uma prisão sem grades. Ele olha ao redor e não vê paredes, mas sente que não consegue escapar. O cárcere é interno, construído com palavras sutis, olhares frios e silêncios que matam. Nesse labirinto, a mente tenta compreender, mas o coração apenas sangra. E é nesse sangramento que algo começa a se transformar. Porque a ferida, para Jung, não é só dor, é também portal. Cada humilhação, cada manipulação, cada distorção da realidade vai corroendo as camadas superficiais da identidade. Mas o que sobra quando tudo isso cai? O empata sente que já não é mais a mesma pessoa que entrou no vínculo com o narcisista. Há uma morte simbólica acontecendo, e todo fim carrega em si o germe de um renascimento. Mas que ser pode nascer de uma alma tantas vezes dilacerada? O silêncio se torna um grito abafado dentro do peito. O empata percebe que não consegue mais ignorar a própria sombra, aquilo que sempre rejeitou: raiva, ressentimento, até mesmo desejo de vingança. Começa a se agitar, como uma serpente despertando do sono. É nesse instante que a tensão interna atinge seu ápice. Será que ceder à sombra significa perder a luz? Ou será justamente o caminho para se tornar inteiro? O narcisista acredita ter vencido quando o empata se dobra, quando chora em silêncio, quando se desfaz em pedaços invisíveis. Mas Jung ensina que a vitória aparente é apenas o prenúncio do inevitável, porque dentro da destruição, a psique prepara um contra-ataque inconsciente. O empata, ainda sem saber, começa a acessar recursos psíquicos que jamais havia tocado. É o momento em que a dor se transmuta em algo irreversível. Surge uma inquietação estranha, quase insuportável. Quem sou eu, depois de tudo?
A pergunta ecoa como um mantra obscuro dentro da mente do empata. Essa busca não é racional, é visceral. Cada lembrança dolorosa se mistura com flashes de autodescoberta. O empata não encontra respostas, mas encontra sinais, sonhos mais intensos, intuições mais afiadas, uma presença interior que antes parecia distante. Há noites em que a consciência parece se expandir, como se uma nova visão estivesse surgindo através das fissuras. A realidade, antes distorcida pelo olhar manipulador do narcisista, começa a se reorganizar. O empata vê as mentiras, vê os jogos, vê as máscaras, e nesse ver, algo se quebra para sempre, a ilusão. É um momento de dor, mas também de libertação, porque já não é possível ser enganado da mesma forma. Ainda assim, a alma não encontra paz imediata. O vazio persiste, o medo persiste, a fragilidade persiste. Mas, nas palavras de Jung, é justamente no confronto com esse vazio que a individuação começa. O empata sente a ausência como um campo fértil, um espaço aberto onde o novo pode nascer. O que parecia ruína começa a revelar-se como fundação. A transformação não acontece em um único instante, mas em pequenas rupturas internas. Cada vez que o empata escolhe não se calar, cada vez que se permite sentir a própria raiva sem culpa, cada vez que olha para o espelho e reconhece tanto a luz quanto a sombra, o estágio final começa a se aproximar. Não é visível para o mundo, mas é sentido no íntimo. É como o brotar de uma semente no subsolo, invisível, mas inevitável. E é nesse subterrâneo da psique, nesse espaço onde a dor e a revelação se encontram, que o empata percebe. A sombra não é inimiga. É ali que mora a chave. Mas qual porta essa chave abrirá? Que ser oculto aguarda para emergir? A resposta ainda não pode ser dita, porque só quem atravessa até o fim descobre o que existe do outro lado. Há um instante em que o empata percebe que sua sensibilidade não é mais uma fraqueza a ser explorada, mas uma arma ainda não reconhecida. É como se o mesmo olhar que antes chorava pela dor do outro agora começasse a enxergar além da superfície. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra não dita carrega uma revelação oculta. A intuição, antes uma ferida aberta, começa a se tornar um radar invisível. O narcisista não entende, mas a psique já começou a virar o jogo. Esse despertar, no entanto, não é suave, é violento. É como acordar em meio a um incêndio e perceber que as chamas que queimam ao redor são também as chamas que iluminam o caminho. O empata sente o coração bater mais rápido, como se estivesse prestes a perder o controle. Mas Jung sempre alertou: o verdadeiro perigo não é a sombra, mas a recusa em olhá-la de frente. O fogo interno precisa ser encarado, porque nele há mais verdade do que em 1000 sorrisos forçados. E nesse fogo surgem imagens que antes eram rejeitadas. O desejo de enfrentar, o impulso de romper, a coragem de dizer não. O empata estranha essa nova voz que ecoa dentro de si, porque ela não soa doce, não soa pacífica. É uma voz firme, crua, quase selvagem, mas é a voz que estava soterrada sob anos de silêncio. É a sombra se apresentando, pedindo reconhecimento. Nesse ponto, a mente entra em conflito. Será que se permitir sentir raiva significa se tornar igual ao narcisista? A dúvida corrói, mas também alimenta, porque Jung nos ensina que não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la. E o empata começa a entender, ainda que com medo, que talvez a chave da libertação não seja rejeitar a escuridão, mas deixá-la sentar à mesa junto da luz. Cada memória dolorosa agora não é apenas lembrança, é um espelho. O empata revisita diálogos, cenas, momentos em que foi reduzido, humilhado, silenciado. Mas ao invés de apenas sangrar, ele começa a enxergar. Vê os padrões, vê as manipulações, vê a fragilidade escondida atrás da arrogância do narcisista. E nesse ver, algo profundo se desloca. O empata percebe que o inimigo nunca foi apenas o outro, mas também a própria recusa em se reconhecer por inteiro. É como atravessar um corredor escuro onde cada porta se abre para uma parte negada de si.
Atrás de uma está o medo de ser rejeitado. Atrás de outra, a raiva nunca expressa. Mais à frente, a solidão carregada em silêncio. Cada porta aberta dói, mas cada porta aberta liberta. Porque pouco a pouco, a alma começa a recolher os fragmentos que antes estavam dispersos. Nesse processo, o empata descobre algo ainda mais perturbador, que dentro dele há uma força que não busca aprovação, uma força que não pede desculpas por existir. Essa descoberta é assustadora porque rompe com toda a identidade construída em torno de agradar, de salvar, de se sacrificar. É uma força que não precisa ser validada, e quando ela desperta, o narcisista perde seu maior poder, o controle sobre a percepção. Mas esse despertar traz consequências. O empata sente medo da própria intensidade, como se estivesse lidando com um animal selvagem dentro de si. Há momentos em que pensa em recuar, em voltar à antiga zona de conforto, mas já não há retorno. O que foi visto não pode ser esquecido. O que foi sentido não pode ser apagado. A transformação já começou, e resistir a ela é o mesmo que prolongar a dor. Então surge um silêncio diferente. Não é o silêncio da submissão, mas o silêncio da gestação. Algo está nascendo, invisível ainda aos olhos do mundo. O empata sente esse movimento interno como uma maré que sobe lentamente, cobrindo as ruínas do que foi destruído. É um silêncio pesado, cheio de presságios. O coração entende que está prestes a atravessar uma fronteira invisível, e é nesse limiar entre o velho eu e o que está por vir que Jung lança a pergunta que ecoa como um trovão. Quem você será quando abraçar por completo a sua sombra? O empata não sabe responder, mas sente que a resposta já está dentro dele, esperando apenas o momento certo para emergir. E é justamente esse mistério que o mantém caminhando, mesmo sem enxergar o destino. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto em que o empata começa a perceber que a dor não é apenas uma cicatriz, mas um mapa. Cada ferida aponta para um território oculto dentro de si, um espaço que nunca havia sido explorado. O narcisista acreditava ter deixado apenas ruína, mas na verdade plantou sinais. Jung diria que o inconsciente fala em símbolos, e cada cicatriz é um símbolo clamando por decifração. O empata sente que não pode mais ignorar esses sinais. Nesse mergulho, sonhos começam a ganhar outra intensidade. Imagens oníricas surgem carregadas de arquétipos, animais selvagens, labirintos, figuras ancestrais que parecem sussurrar segredos esquecidos. Não são apenas sonhos, são mensagens. A psique do empata se abre como um livro antigo que finalmente é lido. Há medo, sim, mas também fascínio. É como se o inconsciente estivesse dizendo: agora você está pronto para ver o que sempre esteve escondido. As memórias dolorosas começam a se misturar com revelações inesperadas. O empata recorda do olhar frio, das palavras venenosas, dos jogos de poder. Mas junto a isso, percebe como cada situação foi também um convite involuntário para descobrir partes adormecidas da própria força. O narcisista acreditava estar destruindo, mas sem saber estava forjando. A dor é o cadinho alquímico onde a identidade se dissolve para dar lugar a algo novo. Nesse ponto, o empata já não sente apenas raiva ou tristeza. Surge uma estranha sensação de poder interior, um poder silencioso, diferente de qualquer máscara de controle. Não é a dominação do outro, mas a presença em si mesmo. Esse poder não grita, não ameaça, não precisa provar nada. É uma força subterrânea, calma, que se move como raízes crescendo em silêncio. Mas junto dessa nova força surge também a tentação. E se eu usar o que aprendi para ferir como fui ferido? Essa pergunta ecoa como uma sombra perigosa. Jung alerta que o risco é real, porque integrar a sombra não significa se tornar escravo dela. É preciso reconhecer o impulso sem ser dominado.
O empata se vê diante de um abismo interno. Pode repetir o ciclo ou pode transcender. E essa escolha não é racional, é existencial. Há noites em que a escuridão parece invadir tudo e o empata sente o peso de se transformar em algo que não reconhece. É como se a alma estivesse sendo despida de todas as ilusões. O medo é grande, porque a identidade antiga se dissolve como areia entre os dedos. Mas por trás do pânico há uma certeza silenciosa. A morte simbólica é a passagem obrigatória para o renascimento. No fundo desse vazio, o empata descobre uma presença inesperada, a própria voz interior. Ela não fala em gritos, mas em sussurros profundos. É a voz que sempre esteve ali, soterrada por anos de autossacrifício. Agora, ela ressurge como um guia. E o empata percebe que nunca esteve completamente sozinho. A solidão que parecia desespero começa a revelar-se como companhia íntima com o próprio ser. Esse reencontro é desconcertante, porque não traz respostas prontas. Traz apenas a consciência de que há algo maior do que a dor, maior do que a história contada pelo narcisista. A psique abre espaço para a possibilidade de um novo estágio. Não se trata de voltar ao que era antes, porque isso morreu. Trata-se de nascer para algo ainda desconhecido, algo que carrega tanto a fragilidade quanto a potência. E lentamente, o empata começa a perceber que a sombra não é uma prisão, mas uma ponte. Ela conecta o humano ao divino, o consciente ao inconsciente, o eu ferido ao eu transformado. Cada emoção reprimida agora se torna energia vital. O que antes era vergonha vira coragem. O que antes era medo vira visão. O que antes era dor vira matéria-prima de algo maior. Mas ainda resta o enigma. Até onde essa transformação pode levar? O empata sente que já não está apenas curando, mas despertando. E esse despertar é perigoso porque altera tudo. A forma de ver o mundo, de se relacionar, de existir. Quem atravessa esse caminho não volta ao mesmo. E a pergunta que paira como sombra é: que ser está prestes a emergir das ruínas do antigo eu? O empata, nesse ponto da jornada, já não se reconhece no reflexo antigo. Aquela versão submissa, que se anulava para manter a harmonia, parece agora um fantasma distante. Mas esse fantasma ainda o assombra, sussurrando que talvez seja mais seguro recuar, esconder-se, voltar à máscara de antes. A luta não é contra o narcisista, é contra essa voz interna que insiste em preservar a prisão. Cada passo adiante é atravessado por dúvidas corrosivas. Será que a transformação é real ou é apenas mais uma ilusão? Será que a nova força não é apenas outra armadilha do inconsciente? Jung diria que o processo de individuação sempre exige atravessar o pântano das incertezas, porque só quem encara o caos encontra o centro. O empata sente que não há como voltar, mas o caminho à frente é enevoado demais para enxergar com clareza. O corpo também fala. Tremores, insônias, pressões no peito, sinais de que a psique está mexendo em estruturas profundas. O empata percebe que não é apenas uma mudança psicológica, mas uma metamorfose que reverbera na carne. A dor não é só lembrança, é energia circulando de outra forma, como se o próprio organismo estivesse reescrevendo sua história. E nessa reescrita surgem lampejos de algo que sempre esteve escondido. O empata percebe que pode se posicionar sem medo, pode dizer não sem culpa, pode existir sem pedir licença. Esses lampejos ainda assustam, porque parecem desobedecer às regras que sempre o mantiveram em segurança. Mas, ao mesmo tempo, há uma sensação de retorno, como se pela primeira vez estivesse sendo fiel a si mesmo. O narcisista já não ocupa o centro da narrativa. O que antes era medo agora é memória distante. O empata começa a enxergar o outro como ele realmente é. Frágil atrás da máscara, vazio atrás da arrogância. Essa visão não desperta mais desespero, mas compaixão silenciosa. Não a compaixão ingênua que perdoa tudo, mas uma compaixão lúcida, que reconhece sem se aprisionar.
Esse olhar lúcido inaugura uma nova percepção. O empata não está mais no papel de vítima. Não porque o sofrimento deixou de existir, mas porque ele já não define sua identidade. A dor foi absorvida, integrada, metabolizada. Agora, ela pulsa como sabedoria. O empata não nega o passado, mas o carrega como um mestre severo que lhe entregou chaves que ninguém mais poderia dar. E essas chaves abrem portas que antes pareciam proibidas. O empata descobre que pode acessar uma força arquetípica, algo maior do que a experiência individual. É como se estivesse conectado a uma energia coletiva, ancestral, que lhe dá sustentação. O que antes era fragilidade, agora se revela como sensibilidade refinada, capaz de enxergar camadas invisíveis da realidade. Nesse estágio, surgem vislumbres de liberdade real. Não uma liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade interna de não ser escravizado pelas manipulações, pelas culpas, pelos medos implantados. O empata sente o gosto dessa liberdade como quem respira depois de anos de afogamento. Ainda é breve, ainda é instável, mas já é suficiente para perceber que o impossível está acontecendo. Mas junto da liberdade vem também o peso da responsabilidade. O empata entende que essa nova visão não pode ser usada de forma leviana. A sombra integrada não é um brinquedo, é uma potência perigosa se usada sem consciência. Surge então a pergunta inevitável: o que farei com essa força? É aqui que se decide se a transformação será libertadora ou destrutiva. E é nesse dilema, entre a tentação do poder e a promessa da liberdade, que o empata se aproxima do limiar do estágio final. O coração bate como se anunciasse algo grandioso, uma revelação prestes a emergir das entranhas. O silêncio interno se adensa, como a pausa antes da tempestade. O empata sente que está prestes a atravessar a última porta, mas o que encontrará do outro lado ainda permanece envolto em mistério. No limiar da transformação, o empata sente que está diante de uma fronteira invisível. Já não é a mesma pessoa que entrou na escuridão, mas também não sabe ainda quem será do outro lado. É como caminhar em direção a um espelho que não reflete o rosto, mas uma sombra em constante metamorfose. Esse espelho não mostra respostas, mostra apenas perguntas que ecoam como trovões dentro da alma. Cada passo é acompanhado por uma sensação paradoxal, fragilidade extrema e força descomunal coexistindo no mesmo corpo. O empata sente o peso da vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo uma energia que vibra como se fosse capaz de atravessar paredes. É nesse choque entre opostos que Jung localiza o nascimento da totalidade, porque apenas quando luz e sombra dançam juntas, o ser se aproxima de sua verdade. O passado insiste em chamar, tentando arrastar de volta para os velhos papéis. Imagens de submissão, memórias de humilhação, vozes que repetem que não há saída. Mas agora, ao olhar para essas memórias, o empata já não sangra da mesma forma. O que antes era ferida agora é marca, e toda marca carrega história, mas também carrega poder. A ferida não é mais prisão, é inscrição de uma jornada. O corpo vibra como se pressentisse uma revelação iminente. Há noites em que o empata sente como se estivesse prestes a explodir, não de dor, mas de intensidade. É um excesso de vida que não cabe mais nos contornos antigos. Algo dentro pede para nascer, para rasgar a pele simbólica do antigo eu e mostrar-se ao mundo. Mas esse nascimento não é suave. Ele exige coragem para atravessar a tempestade. A mente oscila entre a clareza e o caos. Em alguns momentos, tudo parece fazer sentido. Em outros, tudo parece desmoronar. Essa oscilação é o preço da travessia. Jung chamaria isso de confronto com o inconsciente, um mergulho que alterna revelações luminosas e terrores obscuros. O empata entende que não pode escolher apenas a luz, precisa carregar também a noite. E nesse carregar da noite, algo muda. O empata deixa de perguntar "por que comigo?" e começa a perguntar "para que isso?" A pergunta não busca culpados, busca sentido. E nesse deslocamento, a dor deixa de ser castigo e se torna caminho. O empata sente que o que parecia ruína pode ser, na verdade, fundação para uma vida mais autêntica. Há um silêncio profundo que se instala, como o respiro antes da revelação.
O empata percebe que a resposta não virá de fora, não virá de justificativas racionais, não virá nem mesmo de palavras. A resposta é experiência, é estado de ser, é algo que se sente, não que se explica. E é nesse silêncio que a alma começa a ouvir a si mesma de verdade. O narcisista, outrora figura central, agora se dissolve como sombra distante. Não importa mais o controle que tentou exercer, porque o empata compreendeu que o poder verdadeiro nunca esteve no outro, sempre esteve escondido dentro de si. Essa revelação não é gritada, é murmurada pela própria existência. O empata já não precisa provar nada, basta estar. E nesse estar, o empata toca uma dimensão nova de si mesmo. Não é mais apenas aquele que sente a dor do mundo, mas aquele que transforma a dor em visão. A sensibilidade, antes fardo, agora se revela como antena. O que antes destruía, agora ilumina. Mas a pergunta final permanece. Que nome dará a esse novo ser que nasceu do encontro com a sombra? O empata respira fundo. O coração anuncia que a última porta está aberta, esperando apenas o passo decisivo. Mas o que se revela ao atravessá-la ainda permanece em segredo. Jung sabia que há verdades que não podem ser entregues em palavras, apenas vividas. E já é exatamente aí que a jornada se interrompe, deixando no ar a sensação de que o mais importante ainda está por vir. O empata sente que cada passo o leva para mais perto de uma verdade que ainda não ousa nomear. É como caminhar em um túnel onde a luz no fim não se mostra, mas cuja escuridão pulsa com um chamado irresistível. Há algo ali, escondido, esperando para ser visto. E esse algo tem o poder de mudar tudo. O silêncio ao redor não é vazio, é denso, quase palpável. É como se o ar carregasse mensagens invisíveis, como se cada respiração fosse um aviso de que o momento decisivo se aproxima. O corpo reage com calafrios, não de medo, mas de reconhecimento. O inconsciente sabe antes da mente. As memórias se embaralham, cenas do passado se sobrepõem a imagens que ainda não aconteceram. O empata não sabe se está revivendo ou pressentindo. Essa confusão não é erro, é parte do processo. Jung diria que o tempo psíquico não é linear, e nesse estado, o empata toca a eternidade dentro de si, onde tudo já é e ainda não foi. A sombra, que antes parecia inimiga, agora se mostra como guia. Ela não ameaça mais, apenas aponta. Aponta para o lugar que sempre foi evitado, o ponto cego da existência. O empata percebe que fugir já não é opção, porque o que precisa ser visto está exatamente no centro daquilo que mais teme. E quanto mais se aproxima desse centro, mais a realidade externa perde importância. O mundo ao redor parece distante, como um cenário secundário. O que importa é o que pulsa dentro. Essa interioridade se torna tão intensa que quase se confunde com o próprio universo. Não há dentro e fora, apenas um campo de forças que se movem em direção a uma revelação. A dúvida persiste, sussurrando perguntas impossíveis. Será que sobreviverei ao que está prestes a emergir? Será que ao atravessar serei reconhecível para mim mesmo? Ou será que essa travessia exige sacrificar tudo o que pensei ser? O coração aperta, não em fraqueza, mas em antecipação. O corpo sente como se estivesse à beira de um salto. Os músculos tensionam, a pele arrepia, os sentidos se aguçam. É como estar diante de uma tempestade prestes a explodir, sabendo que não há abrigo. A única opção é abrir os braços e se deixar atravessar. O empata entende que resistir é impossível. A metamorfose já começou e pede passagem. No fundo da mente surgem símbolos. Um animal feroz que encara em silêncio, uma chama que não consome, uma porta entreaberta que não revela o que guarda. Esses símbolos não são alucinações, são mensagens do inconsciente, arquétipos que anunciam o estágio final. Mas nenhum deles se entrega por completo. Todos apenas insinuam, alimentando o mistério.
E quanto mais o empata observa esses sinais, mais sente que o segredo não está fora, mas no próprio olhar. A revelação não virá como uma cena externa, mas como um reconhecimento interno. Algo que sempre esteve ali, esperando ser nomeado. Algo que talvez não possa sequer ser traduzido em palavras. O instante está próximo. A respiração fica pesada, a mente em silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. O empata pressente que a travessia é inevitável e que o próximo passo não terá retorno. Mas ainda não atravessa. Fica diante da porta, sentindo o peso de tudo o que já viveu e o chamado de tudo o que ainda está por vir. O empata sente que o tempo perdeu consistência. Os segundos parecem se alongar em eternidades, e cada batida do coração ecoa como um tambor ancestral que anuncia algo grandioso. Não há mais dia nem noite, apenas uma penumbra que envolve tudo e obriga a olhar para dentro. O mundo externo se dissolve e só resta a psique em seu estado mais cru. Nesse estado, tudo parece simultaneamente insuportável e fascinante. A dor ainda pulsa, mas junto dela pulsa também uma estranha sensação de expansão. É como se a própria ferida abrisse uma janela para além da identidade. O empata percebe que a dor não o reduz mais. Ao contrário, o dilata. Ele não encolhe diante da ferida, cresce a partir dela. Imagens arquetípicas retornam com mais intensidade. Uma serpente que muda de pele, um rio que se recusa a ser contido, um sol negro que brilha no interior da noite. Esses símbolos não trazem explicações, mas carregam significados que o coração entende sem palavras. Cada visão é uma revelação que não se explica, apenas se sente. O empata se vê entre duas forças, uma que puxa para trás, para a velha identidade, e outra que empurra para frente, para o desconhecido. Esse embate interno não é um erro, é o próprio processo de nascimento. Todo parto é atravessado por dor e resistência, e é nesse atrito que o novo começa a se formar. Os fantasmas do passado ainda tentam falar, repetindo frases que o diminuíam, tentando restaurar as correntes invisíveis. Mas agora essas vozes soam distantes, ocas, sem poder real. O empata percebe que só tinham força porque ele acreditava nelas. Ao perceber isso, um rompimento acontece. A prisão desmorona porque o prisioneiro reconheceu que sempre teve a chave em mãos. Mas junto da liberdade vem um vazio assustador. Se não sou mais aquilo que fui, quem sou agora? Essa pergunta paira como um eco dentro do peito. Não há resposta clara, apenas a sensação de que a resposta não será encontrada no intelecto, mas na experiência que está prestes a acontecer. É uma espera tensa, como estar à beira de um abismo. Cada sensação no corpo se intensifica. O frio da pele, o calor nas mãos, o peso nos ombros, o tremor nos lábios. Tudo é sinal de que algo maior do que a consciência individual está se movendo. É como se forças invisíveis atravessassem o empata, preparando o terreno para uma revelação que não cabe em palavras. Nesse momento, a sombra não é mais ameaça nem guia, mas presença. Ela se mistura à luz, formando um campo indivisível. O empata percebe que não há mais separação entre o que é aceitável e o que é negado. Tudo é parte, tudo é inteiro. Essa percepção é perturbadora, porque exige abandonar a segurança das divisões, mas é também libertadora, porque aponta para um novo modo de existir. O silêncio volta a se instalar, mas agora não como vazio, e sim como plenitude. É o silêncio da respiração antes do grito, da calmaria antes do trovão. O empata sente que está diante de algo que não pode ser apressado, algo que acontece no ritmo da alma. E nesse compasso, a ansiedade se mistura com reverência. Então, parado diante da porta que insiste em permanecer entreaberta, o empata compreende que o verdadeiro segredo não é o que está do outro lado, mas a coragem de atravessar. A travessia ainda não aconteceu, mas o chamado se torna insuportável de ignorar. O instante está suspenso, congelado, como se o universo inteiro aguardasse o próximo passo. O empata sente que está em uma encruzilhada invisível, um ponto onde todos os caminhos parecem se encontrar apenas para se desfazer logo em seguida. Nada é sólido,
nada é definitivo. A própria identidade parece feita de areia que escorre entre os dedos. Ainda assim, há uma força que o empurra para frente, como se o destino já estivesse escrito em camadas que só agora começam a se revelar. As vozes internas se multiplicam. Algumas pedem calma, outras sussurram perigo, outras ainda imploram para desistir. É um coro dissonante que cria uma cacofonia dentro da mente. Mas por trás desse tumulto existe um silêncio mais profundo, um silêncio que não precisa de palavras. É esse silêncio que atrai, que guia, que arrasta. Cada lembrança retorna como se fosse um aviso. As cenas de abuso, os olhares frios, as manipulações sutis, tudo reaparece como espectros. Mas agora, esses espectros já não têm o mesmo peso. Eles não ditam mais quem o empata é. Parecem mais como sombras projetadas em uma parede, imagens sem substância, memórias sem dono. Nesse estado, o empata começa a perceber algo estranho. Não é apenas ele que observa a escuridão. É como se a própria escuridão também o observasse. O olhar da sombra não é de ameaça, é de reconhecimento. Como se dissesse, eu sempre estive em você. Você só se recusava a me ver. Essa revelação arrepia, porque torna impossível negar a ligação entre luz e sombra. O corpo reage como se estivesse prestes a atravessar uma tempestade elétrica. Há energia demais circulando, como se os limites físicos não fossem suficientes para contê-la. O coração dispara, a respiração falha, a pele arde. Tudo parece à beira da explosão. Mas não há explosão, apenas uma tensão crescente, interminável, como uma corda esticada até quase se romper. O empata sente que está diante de algo grandioso demais para ser contido pela razão. O pensamento lógico tenta organizar, mas falha. O inconsciente, por outro lado, pulsa com símbolos cada vez mais intensos. Um labirinto que gira em espiral, uma chave que não encaixa em fechadura alguma, um fogo que não consome. Tudo aponta para um segredo que ainda não se entrega. Nesse ponto, a dúvida se transforma em vertigem. O empata percebe que já não busca respostas externas. O verdadeiro enigma está no próprio coração, naquilo que sempre tentou esconder de si mesmo. Cada respiração é uma pergunta, cada batida é uma resposta que não pode ser traduzida. O mistério é interno, e isso é mais assustador do que qualquer ameaça externa. O mundo exterior parece desaparecer por completo. Não há mais tempo, não há mais espaço, não há mais referências. Só existe o presente absoluto da travessia. E nesse presente, tudo o que foi vivido se concentra em um único ponto de pressão, como se o universo inteiro esperasse por uma decisão que só o empata pode tomar. E ainda assim, o passo não acontece. O empata permanece parado diante da porta, oscilando entre a urgência de atravessar e o medo do desconhecido. É um instante suspenso, interminável, onde o próprio silêncio parece segurar a respiração. Nada acontece. E é justamente nesse nada que tudo parece prestes a acontecer. O coração bate mais forte e o empata entende que o próximo movimento mudará para sempre o curso da sua existência. Mas esse movimento ainda não é dado. Ele permanece na beira, sentindo o peso do inevitável e a leveza do possível. Entre essas duas forças, o mistério continua intacto, chamando, esperando, ardendo. Há um instante em que o silêncio se torna mais eloquente que qualquer palavra. O empata, depois da longa travessia, descobre que não há resposta clara, não há fórmula a seguir. Existe apenas uma vibração que continua ecoando no peito, como se cada batida do coração fosse a lembrança de que algo foi tocado para sempre. A jornada não se encerra, apenas muda de forma. E talvez seja essa a revelação mais profunda, compreender que a sombra não era inimiga, mas companheira. Que cada dor, cada queda, cada silêncio forçado foi, na verdade, uma semente plantada no escuro. E agora, ao olhar para dentro, percebe-se que essa semente germinou em segredo, abrindo raízes invisíveis que sustentam um novo modo de existir. O passado já não grita, apenas sussurra. As vozes que antes aprisionavam soam distantes, como ecos de um lugar que não existe mais. No entanto,
Suas marcas permanecem gravadas, não como cicatrizes de fraqueza, mas como inscrições sagradas de uma alma que atravessou o fogo e sobreviveu. A ferida deixou de ser ferida, tornou-se linguagem. É impossível olhar para trás e não sentir o peso de tudo o que foi vivido, mas é também impossível não reconhecer a leveza que surge quando se entende que nada foi em vão. O empata não retornou ao que era antes, porque o que era antes já não existe. O que emerge agora é um ser mais inteiro, mais consciente, mais próximo de sua própria verdade. E é nessa proximidade que nasce a coragem. A coragem de existir sem máscaras, de falar sem medo, de sentir sem pedir desculpas. A coragem de aceitar tanto a luz quanto a sombra como partes inseparáveis da mesma essência. A coragem de viver sem precisar se esconder, porque já não há nada a esconder. Carl Jung nos lembra que aquilo que mais tememos olhar é exatamente aquilo que precisamos integrar. E quando finalmente ousamos encarar, descobrimos que não havia monstro algum, apenas fragmentos de nós mesmos pedindo para serem reconhecidos. O empata, ao atravessar o abismo, descobre que o inimigo e o salvador sempre habitaram o mesmo corpo. Essa descoberta não traz euforia, mas um silêncio reverente. É o silêncio de quem sabe que a vida jamais será a mesma, porque a consciência foi tocada em sua raiz mais profunda. É o silêncio de quem compreende que não existe vitória ou derrota, apenas transfiguração. A sombra não desaparece, mas deixa de governar. A luz não domina, mas deixa de temer. E ao compreender isso, o empata finalmente respira com um novo fôlego. Não é o ar do alívio, mas o ar da presença. A sensação de estar vivo não como sobrevivência, mas como escolha. O destino já não é algo imposto, é algo que pulsa de dentro. A vida se torna menos sobre fugir da dor e mais sobre dançar com ela até que revele sua música oculta. Talvez, no fundo, a maior revelação não esteja no estágio final, mas no fato de que nunca houve fim. Apenas ciclos que se repetem em espirais, levando cada vez mais fundo, cada vez mais alto, até que o ser humano reconheça que sua própria alma é o verdadeiro mistério. E cada um de nós carrega esse enigma silencioso, pronto para despertar quando for a hora. E se de alguma forma essas palavras tocaram algo em você, então o convite é simples. Permaneça nesta jornada. Compartilhe essa experiência com quem precisa ouvir. Deixe sua voz ecoar nos comentários e permita que este canal seja o espaço onde você retorna sempre que desejar mergulhar mais fundo. Inscreva-se não por hábito, mas porque sabe que há verdades que ainda precisam ser descobertas e que você não pode se dar ao luxo de perder. Às vezes, a escuridão não chega para apagar a luz, mas para ensinar o coração a enxergar no invisível.